Ações humanas, por exemplo, sabotagem. O que é isso? Alguém foi lá e roubou a parte elétrica do bombeamento. No outro dia vai acordar já o bombeamento sem funcionar. Talvez ali eu tenha uma interrupção do abastecimento por um tempo, né? A gente tem aqui, não sei se vocês lembram lá, quando aconteceu os 2 aviões do terrorismo, né, no World Trade Center, né, o impacto que foi aquilo, mas o presidente na época era o George Bush, na mesma hora mandou o exército americano para todas as estações de tratamento de água, bem como para todos os centros de reservação. Por quê? Se o terrorismo quisesse fazer uma morte em massa significativa, era eles irem numa estação de tratamento de água de grande consumo e ali aplicasse alguns produtos extremamente tóxicos que a população iria morrer e nem saber por que estava morrendo, né? Então, quando aconteceu aquele terrorismo, para que o próprio presidente começou a entrar no plano de segurança da água, reforçou a segurança de todas as unidades para evitar com que o problema pudesse ser maior, né? Outros tipos de eventos que podem ser inesperados, por exemplo, um incêndio, pegou fogo em um local e queimou a adutora. Nós passamos por isso no município aqui de Taquaritinga, interior de São Paulo, que pegou fogo no mato e uma adutora de defocou, acabou queimando também, e até descobrir aonde que era aquilo, quando o fogo relativamente pequeno, mas como ela estava rasa, acabou pegando, e isso daí passou para um plano de emergência, né? Por quê? Apareceu de uma hora para outra. Então, a gente tem vários tipos de eventos que podem aparecer e a gente tem que ter esse plano muito bem escrito, porque ali vai me dar o procedimento. Se acontecer, o que eu tenho que fazer? Qual é a sequência para evitar piores prejuízos, né? E todas ações que a gente define, todos os planos que a gente define um plano de ação. O que é isso? Documento que contém o planejamento das ações a serem executadas para atingir uma determinada meta. Então, o resumo é o seguinte: todo plano, todo planejamento, ele define quais as metas que eu tenho que alcançar, quais as ações que eu tenho que fazer. Vamos dar um exemplo. A gente definiu no plano de saneamento que precisa ampliar a estação de tratamento de água daqui a 5 anos. Qual é o plano de ação que eu tenho que fazer para ampliar essa estação de tratamento daqui a 5 anos? Primeiro passo, contratar projeto. Segundo passo, outorga. O rio tem condição, o manancial tem condição de ter outorga para aquela retirada conforme eu preciso? Não. Então, então eu já não vou ampliar a estação de tratamento. Então, eu vou definir todas as sequências que eu preciso fazer para que daqui a 5 anos a obra já está o quê? Implantada. Então, eu defino o meu plano de ação, que nós vamos estar falando aqui, a metodologia que se usa mais adequada, que primeiro passo, define a meta a ser executada. Definir a meta a ser executada, segundo passo, vamos definir as ações para executar. Então, como eu falei, meta, ampliação da estação de tratamento de água. Passo, verificar primeiro as ações. A outorga do rio é o suficiente ou não é do manancial? Segundo, se é o suficiente, contratar o projeto. Terceiro, tenho área, não tenho área? Desapropriar a área. Quarto, eu vou definir as ações que eu preciso fazer, buscar o recurso, quanto vai custar, qual vai ser, PPP, se não vai ser, se eu tenho recurso próprio, se eu tenho que aumentar a tarifa para conseguir recurso para isso. Então, eu defino as minhas ações, tá? Como que se faz isso normalmente? Aplica a metodologia 5W2H. O que é essa metodologia 5W2H? Baseado nessa ação que eu tenho que fazer, por exemplo, outorga que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? É avaliar se o corpo receptor, o corpo do manancial, o corpo hídrico, permite a ampliação de captação. Então, isso é o que eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero implantar uma estação de tratamento de água com maior capacidade para atender a demanda do crescimento. Onde eu tenho que fazer isso? Eu vou fazer isso dentro do meu escritório mesmo. E quem vai fazer isso? Vai ser o fulano de tal, junto com a sua equipe, vai definir. Ou não, eu vou contratar uma empresa para fazer. Como que eu vou contratar isso daí? Como que eu vou pôr para dentro de casa isso? Quanto vai custar? Então, você define tudo isso e aí você vai acompanhando, né? Para que você tenha, no final, algo igual a isso aqui, que é o seu plano de ação. Uma meta que é redução do exemplo, que a gente está trazendo. A meta é redução dos índices de perdas, né? Uma primeira ação, eu quero implantar os macromedidores de vazão para me saber realmente o quanto eu estou de perdas. O que eu tenho que fazer? Quem que eu tenho que fazer? Onde? Por quê? Como? Quando vai estar pronto, né? O quando está pronto é fundamental para definido também. Eu tenho que setorizar a rede de distribuição. O que eu tenho que fazer? Contratar um projeto primeiro. Segundo, conseguir recurso. Terceiro,
execução. Quando que essa execução tem que estar pronta? Eu tenho que substituir os hidrômetros para redução de perdas. O que eu tenho que fazer? Quem tem que fazer? Como que eu vou buscar esse dinheiro e assim por diante? Você define isso é um plano de ação. Então, repare, o plano de ação ele é baseado numa meta. O plano de ação ele pode estar em todos os planos que a gente falou anteriormente. Porque os planos eles definem no horizonte do projeto o que eu preciso fazer. Eu defino uma meta. Agora, o plano de ação, eu vou agora, baseado naquela meta, definir como que eu tenho que fazer e assim por diante. Então, de forma geral, eu passei um pouquinho de cada um dos tipos de planos para contextualizar de forma geral. Cada um deles tem a sua importância, cada um deles tem um foco seu principal. Uns precisa do outro para se resolver, né? Então, por exemplo, o plano de ação, não tenha dúvida nenhuma que ele precisa estar integrado dentro do plano de saneamento, dentro do plano de segurança da água, dentro do plano de segurança hídrica, né? Então, porque ali define as metas. Se definir as metas, eu tenho que fazer os planos de ação, né? O plano de segurança da água, ele vai usar, está alinhado, ele tem que estar alinhado com o plano também de saneamento, porque o plano de saneamento vai definir qual é o crescimento populacional, como que ali a estação de tratamento de água hoje é uma demanda, mas daqui a 10 anos eu preciso aumentar a demanda, então o plano de segurança da água tem que saber dessa informação para que ele também ali faça suas atividades baseado numa programação, sabendo que aquela estação de tratamento de água precisa ampliar e assim por diante. Então, você vê que os planos se conversam. Por exemplo, o plano de saneamento ele tem que estar integrado com o plano diretor do município, que é o uso e ocupação do solo, para que lado que a cidade vai crescer, para que lado que a cidade vai ter que levar infraestrutura de água, esgoto, resíduos e drenagem. Então, os planos eles têm que se conversar. E a importância e a seriedade que cada plano tem que ter, que tem a ver com o planejamento. Se o planejamento for bem feito, o que eu afirmo para vocês é a chance de evitar correções, a chance de sair correndo atrás do rabo é muito melhor, porque a gente se planejou, a gente se anteveu ao problema, ou seja, eu não estou esperando o problema acontecer para depois ele aparecer. Então, de forma geral, eu estou à disposição para qualquer tipo de pergunta e agradeço a oportunidade de estar nessa data de hoje. Luciano, nós que agradecemos essa excelente explanação, quem sabe faz ao vivo, né? E você trouxe todas as definições do plano. Nós estávamos com 80 pessoas aqui, né? Saíram 3. Com certeza, né? Essas pessoas que estão nos assistindo aqui não vão ter dúvida e nem vão mais ter confusão do que é plano de segurança hídrica, plano de segurança da água, plano diretor, enfim, né? E agora eu passo na verdade, a gente tem muita coisa ainda para falar, mas isso é uma oficina, e como oficina a gente abre pelo menos para 2 perguntas, né, do Luciano. Aqui eu vou só rapidamente falar, a Elânia que colocou que realmente o plano de saneamento precisa ser aprovado na Câmara Municipal para virar lei, né? A Sônia Nogueira falou que te deu parabéns, né, Luciano? E em nome da Sônia, com certeza todos aqui estão te dando parabéns, né? E ela fala também que vários países estão adotando soluções de drenagem, conhecida como cidade esponja, calçamentos permeados, telhado verde, praças, parques alagados, jardim de chuva, entre outros, né? E ela está perguntando se existe a possibilidade de liberar essa sua apresentação, né? A Maria das Graças também perguntou, né, se essa apresentação estaria disponível. Você que manda a apresentação aqui, né? E aí tem uma pergunta aqui, já passo para o Baraldi, que ele fez o dedinho aí para levantar, para falar. A Rosa perguntou aqui, né, quem é o responsável pela elaboração do plano de contingência e emergência? Quem será o agente responsável por isso, né? Essas são as perguntas que me passaram aqui do chat, e passo para o Baraldi, e na sequência a gente já entra para o PL, tá? Luciano. Oi, Luciano, quer responder as 2 perguntas agora? Pode ser, Luciano. Responde, o Baraldi finaliza aí. A apresentação já deixo com vocês, tá, Luciano? Eu passo para vocês, passo para a coordenação de projetos também, para a forma mais presta serviço da agência da estação CJ, tá? Então, fico à disposição para vocês encaminhar para o pessoal. Tá? Agora, quem é o responsável por fazer o plano de contingência é o gestor daquele segmento. Então, se o plano de contingência for relacionado a abastecimento de água, é o gestor pelo abastecimento de água. Se ele for a prefeitura, é a prefeitura que tem que fazer. Se ele for uma autarquia, é a autarquia que tem que fazer. Se ele é a concessionária, né, é a concessionária que tem que fazer.
Então, quem é o responsável e o gestor por aquele segmento, tá? Se for um plano de contingenciamento para drenagem pluvial, é a mesma situação. Quem é o gestor daquilo? Ele é o responsável por fazer o plano de contingenciamento, porque ele vai ser cobrado. Então, a primeira coisa que hoje está sendo, principalmente por parte de promotoria, assim por diante, é acontecer um evento que não era esperado. Ok, pode acontecer. Agora, cadê o plano de contingenciamento, senhor? E ele vai em cima de quem? Do gestor daquele segmento. Se for de resíduos sólidos, vamos supor, o aterro sanitário pegou fogo, um exemplo, né? Deu um terremoto, não é o caso nosso aqui, mas deu um terremoto, as leiras do aterro sanitário desmoronou. Qual é o plano de contingenciamento que se tem daquilo? Quem é o responsável por aquilo, pela gestão daquilo, que vai responder por esse plano de contingenciamento. Obrigada, Luciano. Tem uma pergunta para o Léo, não sei se o Léo está aqui, mas vai ficar para ele responder para a Rosa. Saneamento ambiental na política de saúde ambiental inclui somente saúde humana? Essa é uma pergunta, né? Não sei se o Léo vai estar presente aqui ainda, mas... Tá? Oi, Léo, muito obrigado. Perdão. Estou aqui e sim, saúde humana. Tá? Ok, obrigado, Léo. Baraldi, faça a sua pergunta aí, por favor. Luciano, antes de mais nada, agradecer quanto você foi feliz na colocação de como planejar. Mas eu gostaria de fazer apenas uma observação, que às vezes um gestor vai começar a planejar e ele fala, mas cadê o dinheiro? Aonde eu vou conseguir isso? Então, eu gostaria, não sei se eu estou certo ou errado, parece que a CONAS, os 2 primeiros anos, eles vão abastecer as prefeituras para transportar os resíduos da cidade para um ponto que a gente não sabe, um aterro que pode ser despejado lá. E esses são os 2 primeiros anos. E os depois, eles vão entrar, parece-me que até aquele município até 50 mil, numa escala, né? Então, só para deixar claro, que é bom nós estarmos preparados, porque a hora que a FUNASA pedir, a gente já tem planejamento novo. Agradeço muito a doutora Rodrigo pelo nosso estudo. Um abraço, muito obrigado. Fica aí. Obrigado. Luciano, quer fazer algum comentário? Está certinho, o Baraldi está falando aí a importância da gente acelerar esses planejamentos, né? E está certinho, de acordo com ele. É isso aí. Então, muito bem. Passamos agora para o último tópico, né? Que é o nosso TR. E aí, eu vou só contextualizar, né? Nós temos dentro da CTSAM os GTs, então nós temos GT-PSA, ao qual foi ele que ajudou, não na elaboração do guia, mas na tramitação, né, na coordenação da validação do guia. Depois, o GT-PSA entendeu a importância. Eu tenho guia, e como é que eu executo? Como é que eu faço um edital? Olhando para algum norteador. Então, o GT-PSA entendeu a importância de criar um termo de referência. Ele não é engessado, ele vem trazendo aí, vocês vão ver, vai ter uma apresentação, e o GT-PSA fez uma diretriz do que deveria ter o termo de referência. Esse GT-PSA foram as pessoas que participaram do GT, aquelas que estão elaborando seus planos de segurança da água. Ou seja, não teve ninguém que não sabia do que estava se falando. Todos já tinham a expertise da elaboração das suas experiências com relação a plano de segurança, plano municipal de segurança da água, né? Então, esse GT fez uma estrutura e aí ele remete, né, para a coordenação de projeto para dar realmente o formato de TR. E nesse momento eu passo a palavra, eu acho que a Elaine está aqui, só para introduzir, e depois eu acho que é o Anderson, né, Anderson, da coordenação de projeto, que vai apresentar o nosso TR. Ao final da apresentação, eu ponho em votação aqueles que estão da CTSAM, a gente aprova o TR, lembrando o seguinte, né, nós temos pressa para esse TR.
porque há necessidade de disponibilizar esse texto de referência para os sistemas de abastecimento de água. Então, eu passo aqui, eu acho que a Elaine pode falar? Bom dia a todos, né? Muito feliz aqui com mais um modelo de termo de referência. Esse termo de referência para IPSA foi conduzido por várias mãos, né? A coordenação do Léo, do Eduardo Léo, a coordenação de projetos, Câmara Técnica de Rural, Câmara Técnica de Saúde Ambiental, então, saneamento, então um grupo muito grande para a elaboração desse termo de referência. E aí a gente está trazendo aqui, né, a gente não vai apresentar ele no todo, vai fazer uma pincelada dos principais tópicos e dizer que é um plano para os comitês de bacia, para os municípios, todos têm que entender essa reunião, esse plano como um modelo que tem que ser adequado para cada município, né? Cada realidade do seu município. Então, é basicamente isso, e agradecer a todos. Obrigada, Elaine. Então, agora passamos, né, para o Anderson Nogueira, da Coordenação de Projeto da Agência PCJ, para apresentar o nosso TR, o tão esperado TR do Plano Municipal de Segurança da Água. Anderson? Bom dia a todos me ouvem bem? Sim. Rosiane, muito obrigado pela apresentação aí, pelas palavras, né? Obrigado a Elaine, né, nossa coordenadora de projetos da agência. Parabenizar aqui as pessoas que estiveram antes fazendo todas as apresentações, né? Principalmente muito atento aqui a tudo que o Luciano apresentou, né? Uma apresentação extremamente interessante para esse grupo, né? Mostrando a importância do plano de segurança da água e a diferença entre todos os outros planos, né? Nós, na Novaes Engenharia, como empresa que elaboramos, né, todos esses planos, né, a gente tem pelo menos um de cada um desses aí em andamento em algum município, né? Estamos fazendo planos de segurança da água para alguns municípios, planos diretores de combate à perda, planos de saneamento rural, enfim, né? É uma gama de planos, né, de planejamento. E com relação a essa temática, né, do plano de segurança da água, extremamente importante, bastante discutida no âmbito dessa Câmara Técnica, já há algum tempo, né, onde culminou na elaboração desse termo de referência, que, como já explanado pela Rosiane e pela Elaine, foi feito em várias mãos, né, com várias pessoas atuando, inclusive pessoas aqui da Câmara Técnica, que já tiveram apresentação sobre o plano. Eu vou iniciar aqui fazendo uma fala sobre como nós construímos esse documento. Depois eu vou pedir para o Tiago, né, que deve estar aqui na reunião também, presente conosco, projetar ele, e aí a gente pode discutir sobre algum ponto específico, passar talvez os tópicos mais importantes dele, desse termo de referência, porque, como a Elaine comentou, não é o nosso objetivo apresentar esse documento na íntegra. Ele é muito extenso, muito complexo, teria que ficar aqui lendo. Então, esse termo de referência já há bastante tempo esteve disponibilizado. Eu acredito que a grande maioria, aqui, se não todos, já tiveram acesso ao conteúdo dele, mas é muito importante aqui a gente descrever que esse termo de referência, ele possui alguns tópicos que são, na visão da agência, extremamente importantes ali. Então, tópicos que dão direcionamento a como que os produtos devem ser aprovados, acompanhados, alguns detalhes que, ao longo dos anos trabalhando, né, na gestão de recursos hídricos e aplicando recursos em vários desses planos, né, a agência PCJ vem ganhando essa experiência e sabendo aquilo que precisa melhorar e aquilo que, né, eventualmente não há necessidade de ser exigido. Então, por exemplo, tem tópicos sobre medida anticorrupção,
tópicos sobre como cada produto deve ser entregue, desde a formatação, forma de encadernação, se for via impressa, enfim, uma série de detalhes que já são preconizados dentro da agência para padronizar todos os termos de referência que são por ela elaborados, né, e também aqueles que já são licitados no âmbito da agência. Então, esse modelo que vai ser disponibilizado para que os municípios possam construir o seu termo de referência específico, ele já traz também esse arcabouço de detalhes que a agência entende ser interessante. Além desses detalhes, né, da agência, é importante citar que ele trouxe tudo que está ali no guia, né, que foi construído, né, e que sugere o que deve ser pensado para um plano de segurança da água. Então, dentro desses detalhes, nós apenas não colocamos algumas questões que não faziam muito sentido. Por exemplo, o guia ele foi elaborado se pensando no serviço de água elaborando o seu plano de segurança da água, né? E o DR ele está direcionado para que o serviço de água faça a contratação de uma empresa. Então, são coisas diferentes. Então, tem questões que, para quando o próprio corpo técnico do município ou do responsável pelo serviço de água elaborando, tem algumas questões que precisam ser seguidas. Quando esse corpo técnico vai contratar uma empresa específica através de um processo licitatório, tem algumas outras um pouco diferentes. Então, nós olhamos esses detalhes no guia, né, e aplicamos, né, o que é necessário para a contratação por esse responsável, né, de uma empresa especializada, né, na elaboração dos planos de segurança da água, que a gente acredita que vai ser a necessidade da grande maioria dos municípios, né, da nossa bacia. A gente vê mesmo os maiores, né, que tem um corpo técnico mais robusto em termos de quantidade de pessoas e de formação acadêmica, mesmo esses têm certa dificuldade em utilizar esse próprio corpo técnico para elaborar, porque tem inúmeras atribuições já ali dentro das necessidades de fazer rodar todo o sistema de abastecimento de água. Então, entendendo que a grande maioria vai acabar fazendo a contratação e por isso a agência PCJ, os comitês PCJ, dentro da Câmara Técnica, iniciaram a discussão da elaboração desse termo de referência, a gente trouxe ele já para esse contexto, né? Então, o que basicamente os municípios que tiverem acesso a esse termo de referência, que vai ser aqui hoje aprovado e depois disponibilizado no site da Fundação Agência das Bacias PCJ, naqueles pontos específicos, detalhar o termo de referência para a sua realidade. Então, ali tem que descrever qual que é o sistema de água que existe, né? Se as captações são superficiais, se são subterrâneas, né? Quais são as principais dificuldades de operação ali, né? Da ETA, por exemplo, enfim. Todo esse sistema precisa ser descrito, quantos reservatórios existem, onde eles estão localizados, e a partir daí a empresa contratada vai elaborar esse plano de segurança da água. Então, esses detalhes que são, né, mínimos aí, os municípios que se beneficiarem desse modelo, né, dessa minuta de termo de referência, precisarão entrar nele fazendo esse ajuste, esse detalhe, inserindo as especificidades do seu sistema. E aí, né, vão adequar esse termo de referência para a sua realidade, né, transformar depois isso no edital e colocar na praça para licitação após aí a obtenção de recurso, ou seja, né, com recursos próprios, enfim. Então, essa é mais ou menos a dinâmica. É o que eu achei importante no primeiro momento deixar claro aqui para vocês. E agora eu gostaria que o Thiago já projetou ele aqui na tela, que ele também entrasse falando, ele participou bastante da elaboração desse documento, né, só para dar uma pincelada nos principais tópicos, né, e depois passar a palavra para vocês. Para quem já leu, caso tenha alguma dúvida, né, enfim, para que a gente possa convergir aqui já para a segunda etapa, que é
aprovar, né, e disponibilizar esse documento na página da agência. Tiagão, vai lá. Bom dia a todos, né, todos os presentes. O Anderson, acho que basicamente já abordou aí a maioria dos tópicos, né, que nós pretendemos apresentar e conversar, né. Logicamente, como ele disse, a apresentação de um PR, o ideal é que se leia na íntegra, né, porque é o que está escrito nele que é o importante, né? Então, assim, logicamente, quando a gente vai apresentar, a gente apresenta aí os principais pontos, né, o que foi abordado e tudo mais, mas o ideal é que se tenha essa leitura para que a gente consiga aprimorar realmente o que está escrito nele, né? E aí, quando nós pensamos nessa contratação, né, nesse termo de referência de contratação, logicamente que, como o Luciano disse, o titular é responsável, né, pela elaboração desse plano, tá? Porém, ele pode eventualmente contratar parte, né, ou plano, né, ou, por exemplo, nós temos outras atividades que, por muito bem descritas no guia, por exemplo, na pós-plano, né, a parte da auditoria pode ser uma outra empresa que faça esse trabalho, né, não necessariamente seja aí o titular, né, mas a ideia nossa é justamente produzir um documento que possa ser contratado uma empresa para fazer, né. Então, quando nós começamos a olhar para tudo isso, nós tínhamos que partir de um modelo inicial, né. Nós partimos aí do modelo da agência, né, que ela tem padronizado todos os TRs, né, uma itemização definida, né, alguns pontos que devem ser abordados, né, e citados, e aí, olhando para a parte do escopo mesmo dos serviços, né, a gente pegou o que efetivamente seria contratado dentro de todas aquelas atividades que são efetivamente definidos lá no guia, né? Nós temos todos um fluxo de trabalho ali definido, né? Desde preparação inicial, definição de técnica, tem ali quem que vai ser responsável por tudo mais, né? Então, assim, essa parte é um trabalho que ela deve ser feita, né? Porém, não se aplica à contratação da empresa. Nós temos ali a autarquia, o titular do serviço fazendo todas essas atividades, e aí na sequência entraria mesmo no miolo do plano, vamos dizer assim, para que a empresa possa fazer, né, esse trabalho, tá? Então, uma passada geral, né, dos tópicos, as informações gerais aí, contextualizando um pouco, né, do porquê que surgiu o plano, da necessidade, né? A ideia é que o município tenha também ali uma descrição do sistema, e isso é uma solicitação que a CETESB vem fazendo há um certo tempo, né? Principalmente nos planos de saneamento e de perdas, né, mas também se aplica muito bem aqui, né? Então, essa parte do município, do titular do serviço, quem quer que seja, ele vai ter que fazer ali toda uma descrição, né, do sistema, né? Temos ali a parte de justificativa, quais são os objetivos dessa contratação, né? Desculpa, só pode dar um zoom maior? Só um pouquinho, para ficar melhor o pessoal ver. Tá ótimo. Tá? Obrigada, Ti. Nada, e aí já começa a entrar, por exemplo, no escopo do serviço, tá? A dotação, só antes complementando, a dotação, por exemplo, que vai ser utilizada para a elaboração daquele plano, né? Poderia ser aqui também descrito, né? Pode ser que tenha algumas concessionárias que seja, né, verba privada, ou se não, se for alguma fonte de recurso, também estaria descrito aqui, tá?
Na sequência aí, entraria o escopo efetivamente dos serviços, né? A abrangência territorial do plano, né? E aí aqui eu não vou entrar muito no mérito, porque basicamente é o que veio do guia, tá? O que estava já descrito lá, muito bem descrito, né? Aliás, e a única coisa que nós fizemos aqui foi um condensado, né? Porque o guia ele tem toda uma parte de explicação, né? Do que cada atividade deve ser feita, né? E aí numa segunda parte ali também tem toda uma exemplificação do que deve ser feito em cada atividade, tá? Então assim nós fizemos aqui um condensado desses 2 pontos do guia e tentando juntar num ponto, tá? Então, eu acho que todo mundo já leu o guia, já deve ter feito ali toda uma análise dele, né? Então, a gente não vai entrar nesses tópicos ponto a ponto aqui, tá? Na verdade, a gente só fez esse condensado, tá? Bom, na sequência, pode ver que é um texto longo, né? Eu acho que seria inviável nós lermos aqui ponto a ponto, né? Também temos aqui, destacado em amarelo, algumas informações que elas devem ser fornecidas em anexo, né? Porque no corpo do texto talvez não caberia, né? Às vezes uma informação aí que seja um pouco mais detalhado, né? Então a gente coloca isso como anexo também, tá? Que é o caso daquela arte de decisões, tá? Na sequência aí continua as atividades, né? O que é necessário, todas aquelas questões que o Luciano também abordou na apresentação dele, as descrições ali de eventos excepcionais, tudo mais, tudo isso deve ser contemplado e avaliado, né, no plano. E aí, na sequência, que aí é um trabalho que nós também já fizemos mais aqui, né? O guia, na verdade, ele não especifica lá como deve ser feita essa apresentação, né? Quais são os produtos que vão ser entregues, né? Quando é feita uma contratação de uma empresa, nós temos isso especificado lá, o que por exemplo, em cada relatório, quais atividades vão ser apresentadas, né? Então, aqui nós também definimos isso, né? Definimos os prazos. Logicamente que isso também vai variar, por exemplo, de município para município, né? Porque um município de 50 mil habitantes, o cronograma para fazer um plano é totalmente diferente de 1 milhão, né? Então, assim, esses prazos, na sequência aqui, nós especificamos, né? Cada produto, o que vai estar contemplado nesse produto, né? Quais são as atividades que vão estar ali naquele produto, né? E os prazos para elaboração, tá? Então, isso também deve ser customizado pelo município, tá? Ou pelo titular do serviço, tá? Nós